Olá, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área desta semana, sabadão, e olha só que paisagem belíssima. Praia do Forte, Cabo Frio, região dos Lagos. A gente veio acompanhar de pertinho o maior festival de modalidades aquáticas do mundo, o Aloha Spirit. É claro que a gente vai bater papo com os principais vencedores e também vai te mostrar que espírito Aloha é essa. Então seja bem-vindo, Tô na Área, já está no ar. Meu papo agora é com o Eri Tenório, o campeão do stand-up masculino. Ele já passou pelo Tô na Área e agora a gente conversa com ele mais uma vez como campeão. Parabéns então, seja bem-vindo. Fala um pouquinho como é que foi essa prova, tá muito calor, a paisagem é deslumbrante e você chegou com bastante vantagem. Então, geralmente essa prova costuma ter muito vento, costuma ser muito quente. Eu fiz ano retrasado e ano passado também, mas esse ano foi perfeito, assim, as condições, o mar estava bem flat, o vento quase não tinha, a temperatura não estava quente demais, estava excelente, então assim, hoje foi perfeito, hoje foi o dia realmente de fazer essa prova longa aí. A última vez que a gente conversou, você celebrava bons resultados, inclusive internacionais, né, nos Estados Unidos, junto aos melhores do mundo, e agora a gente termina o ano com você conquistando um título, um ano perfeito, dá pra dizer? Assim, para mim foi um ano de muito aprendizado. Eu fiz várias viagens para o exterior, para a Europa, para competir lá com os melhores do mundo. E assim, eu atingi as minhas expectativas como atleta, as minhas metas para esse ano. Então assim, não diria que foi um ano perfeito, poderia ter sido melhor, mas assim, foi excelente. Aprendi muito e assim, guardei muita experiência para o ano que vem fazer ainda melhor. Eu estou aqui com a campeã da prova feminina do stand-up, a Lena Guimarães. Ela já tinha sido medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, e agora finaliza o ano aí com mais uma grande conquista. Lena, parabéns. É um ano muito bom para você, né? Talvez o mais importante da sua carreira, vai levar pro coração. Ah, com certeza, um ano muito especial. Começou com o Sul-Americano em março, que eu ganhei 2 medalhas de ouro. Brasileiro, que eu ganhei todas as provas longas, prova técnica, e o Pan-Americano, que eu acho que foi o auge esse ano, a medalha de ouro, e terminar o ano com esse ouro no Aloha, muito especial também. Todo mundo falando que as condições aqui hoje estão ideais. Um calor muito legal, mas para quem está na água, parece que tudo conspirou para uma prova muito legal, né? É isso mesmo? Na verdade a gente está na água, mas a ideia é não cair na água. Mas lá fora tem um ventinho um pouco mais forte que refresca. O mar está perfeito, porque não está com muito vento, muita onda, mas tem uma ondulação que exige técnica, então torna a prova mais divertida, com mais estratégia. Eu também achei a prova hoje perfeita. O Aloha Spirit, como o próprio nome já diz, Spirit, espírito, vai muito além disso. Ele tem uma mensagem para passar. Para a gente entender melhor, estou aqui com o responsável, o coordenador de mídia do Aloha Spirit, aqui em Cabo Frio, tudo deu certo, bom dia. Prazer falar com vocês, foi um prazer conhecer o Aloha, uma competição muito bacana, todo mundo num clima muito legal. Que vibe é essa do Aloha? Que mensagem vocês querem passar? Não só para os competidores, mas para quem está acompanhando também. É isso aí, bom dia amigos da Band. Como você falou, né? O Aloha Spirit, ele tem esse spirit não por acaso. O Aloha é uma filosofia havaiana, é um cumprimento, mas também é uma transmissão de vibração positiva para as pessoas que você conhece. Então, quando você chega no Havaí, os havaianos, principalmente o pessoal mais tradicional, ele cumprimenta você com um Aloha, né? Um boas-vindas, ele te dá... passa uma energia boa, uma energia positiva, e isso é uma troca. O Aloha é um festival que ele tem essa característica. Claro, é uma competição, os atletas vêm aqui para brigar pelas primeiras colocações, mas ele também tem essa característica, a nossa filosofia é fomentar a boa convivência, a troca de experiência, a troca de energia positiva. Então, há sempre esse aspecto da boa convivência, do encontro de amigos, além da competição. Que balanço vocês fazem dessa etapa de Cabo Frio? Um número bem legal de inscritos, né, de participantes. Nós tivemos cerca de 1.100 inscritos e o Aloha, apesar de ser um evento festivo,
ele sempre atrai atletas de elite dessas categorias, que é o stand-up paddle, a canoa havaiana, o paddleboard e surf ski, natação também. Sempre atrai atletas de elite, além dos amadores. A gente teve aqui na prova de Cabo Frio a presença da Lena Guimarães Ribeiro, que ela é campeã mundial de sup race. A gente tem o Eri Tenório, que é um atleta brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos, ele também sempre faz final nas principais provas do mundo. Também tivemos grandes equipes e grandes nomes da canoagem brasileira, posso citar o Felipe Nilman, já foi várias vezes campeão brasileiro e está aqui participando do Aloha. Tá certo, valeu Luciano, foi um prazer acompanhar. Para você de casa, pois é, acabou a nossa cobertura com essa paisagem linda, a gente vai para o intervalo, volta já já com muito mais esporte para você. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. O Sesc RJ apresenta Gastronomia do Mar 2019, um verdadeiro resgate às culturas do mar de Mangaratiba e região. Shows, gastronomia, artesanato, sustentabilidade e muito mais. De 28 de novembro a 1º de dezembro, na Praça Robert Simões, Centro. Participe! Entrada gratuita e livre para todas as idades. Gastronomia do Mar, valorizando as tradições locais de Mangaratiba. Búzios possui belezas naturais que encantam moradores e turistas. Um lugar onde a cultura, as artes e a gastronomia têm um encontro marcado com o bem viver. Curtir o balneário, pedalando, velejando, degustando iguarias da cozinha nacional e internacional são como escrever uma poesia viva. Búzios que se renova conservando sua arquitetura em harmonia com a sua paisagem única, onde pescadores e quilombolas são anfitriões das boas-vindas. Faça chuva ou sol, vem para Búzios! Tô na área de volta agora do estúdio, mas o nosso tema ainda é a região dos lagos. Na primeira parte do programa você viu o Aloha Spirit em Cabo Frio, agora a gente vai para a vizinha Armação dos Búzios, que recebeu a última etapa do Rio Kids Golf Tour, que é o circuito estadual de golfe para as crianças. E teve inclusive inauguração do novo Golf Clube da cidade, o gramado é top. Na tela para você. O Rio Kids Golf Tour teve 7 etapas durante todo o ano, 4 delas no interior. Depois de passar por Angra, Petrópolis e Teresópolis, Búzios foi a escolhida para o encerramento do circuito. E com uma novidade, a inauguração do Búzios Golf Clube, um campo novinho em folha e com uma grama que já está sendo considerada uma das melhores do país. O campo está maravilhoso, ouso dizer que Búzios, esse campo, a hora que a grama amadurecer e fechar um pouco mais, é o melhor campo do Brasil disparado. Isso aqui é o campo está muito bem sinalizado, está muito bem marcado. O campo está assim, um campo referência em matéria de que nós podemos esperar do Brasil hoje de golfe, está aqui resumido em Búzios hoje. Os jovens golfistas e suas mães corujas curtiram o novo espaço. Bem bonito, mas bem difícil também. O campo tá lindo, espetacular. E o dia hoje super colaborou, né? Aquele sol fraquinho, sem chuva, que a gente já pegou algumas dessas etapas com muita chuva, né? Que faz parte também do campeonato. Mas hoje está espetacular, maravilhoso esse campo aqui. Maravilhosa essa cidade também, né? O empreendimento tem 18 buracos numa área de 1 milhão de metros quadrados. O percurso valoriza a paisagem e o relevo da cidade, além de se preocupar com o meio ambiente. São plantas que crescem, né? Quer dizer, você tem que cortar a grama e a grama cresce, você tem bicho e você tem fungo e você tem um monte de coisa e você precisa o tempo todo estar cuidando disso sem agredir o meio ambiente. Né? Então é muita responsabilidade, mas também é um prazer, né? Porque aí de repente você tem um torneio como esse, quer dizer, é maravilhoso. O Rio Kids Golf Tour chega ao fim cumprindo o objetivo de atrair cada vez mais golfistas e desenvolver o cenário da modalidade no estado. E além disso, contribuir na formação pessoal dos jovens. O golfe é o esporte mais fácil de roubar, mas também se alguém for pego trapaceando, essa pessoa é afastada por todos do circuito, entendeu? Um jogo que prega a honestidade, prega princípios basilares
para a formação de um caráter para o futuro. Então isso que eu acho que é o mais importante do golfe nessa idade, nesse momento, é isso, formação de caráter. Vamos falar de futebol agora, começando aqui pelo nosso telão interativo, trazendo alguns destaques do interior. Começando pela Série C, porque o único representante da 4ª divisão do campeonato estadual rodou. O Teresópolis não resistiu ao Séries, tinha empatado o primeiro jogo por 0-0, acabou perdendo a segunda partida por 1-0 e está eliminado. Então o futebol do interior não faz acesso, não faz finalista na 4ª divisão estadual. A decisão já tem o seu jogo de volta amanhã, 3 da tarde, no Marrentão, lá em Duque de Caxias. Séries e Campo Grande, 2 times tradicionais, o Campo Grande muito tradicional, o Séries que já teve muitos anos seguidos ali na Série B1, uma final interessante, mas infelizmente, repito, sem equipes do interior do estado. Vai ter time do interior do estado, aí sim, na Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de futebol de base da América Latina, vai começar no dia 2 de janeiro, não dá nem para virar o ano, mal dá para estourar o espumante porque a bola já vai rolar. E 2 equipes do interior vão representar, junto com outras 6 equipes, o futebol do estado do Rio na competição. Então vamos ver os grupos, porque eles foram divulgados pela Federação Paulista na última quinta-feira, então a gente já vê aqui para você. Começando pelo Voltaço, que esteve entre os 8 melhores da última edição, e a gente está preparando uma matéria com a galera lá para te mostrar a preparação e a expectativa para a competição. Grupo 8 na cidade de Porto Feliz. O Volta Redonda está com o Desportivo Brasil, que é um time empresa feito para revelar jogadores no futebol de base, então é um adversário complicado. O América Mineiro, que já ganhou a competição uma vez, e o Galvez do Acre. Chave encrencada para o time do Volta Redonda. O Resende está no grupo 24, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, é pertinho aqui da gente, junto com o Mantiqueira, que é da cidade, o São Bernardo Futebol Clube de São Paulo também, e o ABC do Rio Grande do Norte. Competição, lembrando, começa no dia 2 de janeiro. Se tem competição que já vai começar, porque o ano está quase virando, tem competição que já está partindo para o seu final, e com um campeão conhecido. A Libertadores terminou, o Campeonato Brasileiro chega na sua reta final, e os dois tiveram em suas taças o mesmo destino. A Gávea, a sala de troféus do Rubro Negro, tem aí mais 2 títulos importantíssimos de uma festa que foi de um fim de semana enorme e que durou a semana inteira, inclusive com a entrega do troféu do Brasileirão na última quarta-feira na goleada sobre o Ceará. Para falar da vitória do Flamengo, de virada no sufoco para cima do River e, claro, da conquista do título brasileiro, já apresento. Estou aqui com o comentarista da semana, meu amigo William Ferreira. Bom dia, bem-vindo. Que semana para o torcedor rubro-negro. Bom dia, Léo. Bom dia aos amigos da Band. Um bom dia especial ao torcedor do Flamengo. Aliás, todo dia é bom dia para o torcedor do Flamengo, né? Diferente dos outros 3 do Rio. Exatamente. Que ou tem uma boa quarta ou um bom domingo. Só não pode ter uma boa segunda. Isso ninguém quer, isso pelo amor de Deus. Né? De resto, o flamenguista é só alegria. Exatamente. Dizem que já tem até crise na Gávea, porque tem alguns dias que ninguém ganha nada por lá. Deve ter ganho algum campeonato de basquete, porrinha, birubiru, baralho, alguma coisa. Agora sim, vamos conversar, vamos falar de como foi o jogo, vamos começar pela final da Libertadores, que foi antes. Para algumas pessoas conversando, alguns torcedores, alguns não torcedores, me parece que a ideia é basicamente uma só. O Flamengo talvez nem tenha merecido ganhar o jogo, porque foi inferior ao River, tecnicamente, não na vontade, na raça, porque isso é característica do time, mas teve enormes dificuldades, o River anulando os principais pontos do Flamengo até os 45 do segundo tempo, quando o Gabigol resolve a parada, com o passe do Diego, com a evolução do Bruno Henrique ali pelo lado esquerdo. Mas sem dúvida o Flamengo merecia ganhar a Libertadores, principalmente pelo mata-mata que fez desde a chegada do Jesus. Você concorda com essa análise? Sim, eu concordo. O Flamengo, no caso da Libertadores, ele apresentou boas dificuldades em relação aos times sul-americanos. Né? Se você for pegar desde a primeira fase até a final, né, foram 9 confrontos, 5 vitórias e 3 derrotas. Tropeçou no Peñarol, né? LDU. Quase saiu nas oitavas de final. Sim. Né, no jogo o Emelec foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis. Só que o Flamengo, ele vem no ano que parece que você não tem que trazer um jornalista aqui, você tem que trazer um astrólogo. O mapa astral estava favorável, né? Para o Flamengo, né? Assim, é impressionante como as coisas vêm dando certo para o time e as peças vêm se encaixando na hora certa. Contra o River é a mesma coisa. Não foi um bom jogo, o Flamengo vem jogando muito bem, não foi um bom jogo. Um Flamengo aquém, diferente do que ele vem jogando. Só que as coisas no final acabam dando certo, um time que não desiste. Verdade, né? Um time mérito que não desiste, total. Né? E estrela, né? Estrela. O time tem estrela. Eu ia te perguntar exatamente isso, se o time é tão bom que quando as coisas não dão certo no coletivo, o individual vai lá e resolve. Isso aconteceu algumas vezes, porque o Flamengo, depois que chegou no momento que claramente ia ser o campeão brasileiro, e aí eu começo a falar também do Brasileirão, o rendimento cai um pouco, mas o resultado não. Então, se você for pensar nos times que foram campeões nos últimos anos, tem sempre uma estrela, tem sempre alguém que chama atenção. No Flamengo são vários. Então você tem essa alternância. Sim.
Uma estrela não está muito bem naquele dia, a outra vai lá e resolve. Não há dependência. O Flamengo, exatamente. O Flamengo com o Bruno Henrique, com o Gabriel, com o Arrascaeta. Quando alguém não vai bem, o Everton Ribeiro aparece. As peças se encaixaram. Todo mundo que o Flamengo trouxe deu a sua contribuição. O nível de acerto foi impressionante. Obrigado por usar a palavra encaixar, porque eu ia exatamente te fazer essa pergunta. No futebol brasileiro se usa muito isso, né? O time encaixou. E eu ouvi isso sobre o Flamengo. O Flamengo encaixou com o Jesus. O encaixou, às vezes, me dá a sensação de que foi um pouquinho de sorte também. Não me parece ser isso o caso do Flamengo, porque o trabalho do Jesus é um negócio fora da linha, totalmente, nas últimas décadas do futebol brasileiro. Você começa a perceber o nível diferenciado do trabalho dele quando o time está ganhando de 3-0 e ele está brigando por conta de um erro de passe. Isso impressiona. Ele quer o time para frente. Ele quebrou um tabu muito grande que o futebol brasileiro você tem que poupar. Falei até um tempo atrás que a gente ia saber se ele era gênio, né? Ou teimoso. Ou teimoso. Eu lembro disso. Ele mostrou que ele é um gênio. O que ele fez, o jogador não aguenta. Esse jogo contra o Ceará foi mais um detalhe. O time campeão. O primeiro tempo, o Flamengo, apesar de ficar em cima, não conseguiu demonstrar a intensidade que vem pelo cansaço óbvio, né? Pelo o extremo cansaço da viagem, das comemorações. No segundo tempo, botou a bola no chão, começou a jogar um pouquinho e fez 4 gols. É impressionante esse time esse ano. Exatamente. Vamos ver alguns números aqui, então, para mostrar o quão impressionante é esse Flamengo. Nossa produção selecionou aqui algumas estatísticas. Vamos começar pela final da Libertadores, porque a gente fica com a impressão que o Flamengo jogou a quem e tal. O número de finalizações, muito próximo do River, 10-11. Chutes no gol, a finalização é sempre muito boa do time do Flamengo, com o trio de ataque que tem, 5-2. Teve muito mais posse de bola, 61-39. A impressão que tem é que o River foi melhor quase o jogo todo, mas a bola esteve no pé do Flamengo. Sim, e a questão de justiça também ela é um pouco de detalhe. O River teve chance de matar esse jogo, perdeu a chance, foi um pouco afobado, até um pouco displicente em alguns momentos. Sim, a perda de bola do Prato pro Arrascaeta é prova disso. A displicência e pagou caro porque você não pode desperdiçar contra um time tão bem preparado contra o Flamengo. Exatamente. Os números do Flamengo campeão da Libertadores, 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 24 gols marcados, 10 apenas sofridos, mostra um ataque muito positivo e uma defesa muito sólida também, o que o Flamengo precisava melhorar e conseguiu com o Jesus. Agora a gente já fala de Brasileirão. O Flamengo quebrou todos os recordes relativos à classificação, de pontuação, de tudo. Então, vamos ver aqui para você entender. Mais pontos, Flamengo, 84. Mais vitórias, Flamengo, 26. Menos empates, Flamengo, meia dúzia. Menos derrotas, Flamengo, 3. Ataque, está empatado com o Cruzeiro. A gente tem aqui as 6 melhores campanhas e o Cruzeiro de 2013, que não está entre as 6 melhores, só para você entender que é o único recorde que não é sozinho do Flamengo ainda. Só não vai chegar a melhor defesa, porque a gente tem aqui o Palmeiras, de 2018, com uma defesa melhor, 26, o Flamengo já tomou 31. Saldo de gols do Flamengo é muito superior, 46, e o aproveitamento é discrepante, né? 80%. É um negócio impressionante, né? É um rolo compressor. O aproveitamento é algo que chama muita atenção, porque nem no Campeonato Carioca, geralmente os times conseguem manter um aproveitamento de 80%. Chutes para fazer um gol, 6,2 do Flamengo. O Grêmio, que é o segundo, tem quase 8. Quer dizer, o Flamengo chega muito rápido e com muita fome ao ataque. Passes para fazer um gol, 212 do Flamengo, 223 do Palmeiras, que está logo atrás. Desarmes certos, a gente fala muito do ataque, da fome do Flamengo, mas a defesa tem funcionado, 17,6 a média por jogo. O segundo colocado é o Inter, 17,3. Quer dizer, é um time que vai bem em todos os setores. A transição é muito rápida, né? A partir do momento que ele fez a roubada de bola, jogadores rápidos de ataque e consegue resolver rápido. Artilheiros, os 2 primeiros do campeonato disputando entre si, um luxo, né? Gabigol, 22, Bruno Henrique, 21. Isso talvez a gente nunca tenha visto, né? Eu não lembro. Passes para gol, o líder é do Flamengo. Arrascaeta com 11, Dudu do Palmeiras tem 10, o Sanches do Santos tem 9. Finalizações dentro da área, Flamengo 301, Santos segundo 283. O time chega na área, não sai chutando de qualquer lugar. Talvez seja por isso que vai ser muito difícil, talvez o Gabriel ficar... O próprio Jesus. Bruno Henrique. Porque você já conquistou, tirando a Copa do Brasil, sem tirar o mérito dela, mas o peso do brasileiro da Libertadores é muito maior. Para o Gabriel ficar, vai ter que ganhar a Libertadores de novo, Brasileiro de novo e superar essa marca de gols. Isso é muito difícil para o jogador brasileiro. Ele poder ter essa fome, ele vai preferir sair. Eu acredito que ele prefira sair. Eu também. Segura aí, daqui a pouquinho a gente fala mais de futebol carioca. Fechado. Para você de casa, intervalo rápido, rapidinho. A gente volta já com o Brasileirão.
Búzios possui belezas naturais que encantam moradores e turistas. Um lugar onde a cultura, as artes e a gastronomia têm um encontro marcado com o bem viver. Curtir o balneário, pedalando, velejando, degustando iguarias da cozinha nacional e internacional são como escrever uma poesia viva. Búzios que se renova conservando sua arquitetura em harmonia com a sua paisagem única, onde pescadores e quilombolas são anfitriões das boas-vindas. Faça chuva ou sol, vem para Búzios! Amanhã, 8 da noite, tem mais enterradas do maior basquete do mundo. O Golden State Warriors enfrenta o Orlando Magic ao vivo. NBA é na Band. Recebi a notificação num dia, no outro dia eu paguei e fui lá na mesma hora. Foi bem recebido. Estava difícil, mas agora parece que vai resolver tudo mais fácil, né? A prefeitura já começou a agir no bar, já começa por aí. E sem casa, ficar na rua não tem jeito, né? É bom que já fica tranquilo, já tira as preocupações todas, né? E sem escritura, ela fica bacana, fica esperando arrumar um dia. Todos os vizinhos estão satisfeitos, tudo alegre, tudo esperava, primeiro a gente espera para resolver tudo. Agora já viu que vai dar, tá dando tudo certo. Conseguiu a escritura é tudo que a gente precisa, né? Tá na área de volta, ainda falando sobre o futebol. No bloco anterior, resumimos, né? Passamos a limpo os 2 títulos nessa semana importantíssima do Flamengo, Libertadores e Brasileirão. E o papo agora é exatamente o Campeonato Nacional, porque os outros 3 times do futebol carioca estão na segunda página da tabela de classificação. E tem ainda objetivos para correr atrás. Vamos começar pelo Botafogo. O William segue aqui comigo para a gente comentar. E uma vitória importantíssima. Tudo bem contra uma Chape que já estava praticamente rebaixada, mas não se pode dizer que a Chape já entrou sem muita coisa para fazer, porque matematicamente era o jogo para ganhar e seguir com chances de escapar, e acho até que a Chape foi mais perigosa, né? O Henrique Almeida perde um gol ali aos 50 do segundo tempo, que eu não sei como é que aquela bola não entrou. O fato é que o Botafogo chega à segunda vitória consecutiva, um gol do Juan, ou seja, vê um garoto se destacando, vê um futuro promissor em algum atleta da base, João Paulo indo muito bem, haja vista que teve um problema no braço, pode ser problema para a rodada seguinte, mas enfim, respira, é o que importa, né, Will? O que fica na tabela é o resultado, né? Mas assim, o jogo do Botafogo em si foi um jogo bem abaixo do que ele poderia produzir. Como tem sido. Como tem sido. Mas principalmente porque a Chapecoense jogaria a vida, né? E o Botafogo pouco se aproveitou disso, né? O Botafogo foi muito recuado, pouco propôs o jogo, se aproveitou muito pouco do desespero da Chapecoense. E o futebol é aquele detalhe, se o gol do Henrique Almeida entra no final, o Botafogo ia ser taxado como o time covarde. E a gente pode até ver a classificação de uma vez, a produção já pode soltar no ar de uma vez. O Botafogo, como você falou bem, né, a questão dos 6 pontos, o Botafogo respira, tem mais vitórias também, né? Então talvez seja hoje o time mais próximo de confirmar a permanência, exatamente pelos critérios de desempate. Sim, aí de repente você vendo uma preocupação terrível no segundo turno, que era horroroso do Botafogo, e agora você começa a pensar em Sul-Americana. Olha como é dinâmico, né? Vamos falar de Vasco agora, porque o Cruz Maltino tropeçou no São Paulo. O que dá até para imaginar ser um resultado normal, né? O São Paulo briga por vaga até em fase de grupos de Libertadores, acha um time melhor, o jogo foi em São Paulo. Só que o Vasco estava pensando, já que já tinha escapado do rebaixamento, em Libertadores. Sonho meio que fica pelo meio do caminho com esse tropeço. Mas mesmo com a derrota, é um fim de ano interessante para o Vasco, porque vai além do que se imaginava para a temporada. Com certeza, Léo. Um final de ano melhor projetado, né, do que todo torcedor imaginava. Então, assim, essa derrota não representa muito para o Vasco agora, porque ele já fez o que ele tinha que fazer no campeonato, o que se esperava, né? Porque ele poder sair da zona de rebaixamento e ficar mais tranquilo. Vai para a Sul-Americana, é uma competição boa para ele poder disputar, uma competição que ele vai enfrentar times inferiores, e o Vasco tem chance melhor na Sul-Americana. Libertadores, torcedor pensava, mas não é nesse momento para o Vasco. Então, é uma derrota que não altera nada no curso do time. Papo agora é o Fluminense, que fez a sua parte diante do Palmeiras em casa. O Palmeiras, no máximo, briga por vice-campeonato, que dá um pouco mais de dinheiro, é legal, é interessante, mas não foge disso. O Fluminense, sim, tinha a vida para se dedicar, né? Precisava evitar mais um rebaixamento. Não é definitivo, a situação continua complicada, mas é uma vitória que dá ânimo para o prosseguimento da competição. E é uma sequência que se cria, né? Porque já é a segunda seguida, vinha também de vitória contra o CSA. Dá para o torcedor tricolor respirar aliviado, William? A notícia é boa, você acha que o panorama ainda é complicado pelo que está por vir, tem que suar ainda mais um pouquinho?
O torcedor respira um pouco mais aliviado, até porque não só pelo Fluminense, mas pelo que os adversários diretos vêm fazendo, né? O Ceará, nessa segunda parte do campeonato, ele caiu muito. O Cruzeiro, inexplicavelmente, reage, né? Fica naquela zona lá embaixo, lá, que não consegue reagir, mesmo com jogadores de qualidade. Então, talvez, menos pela eficiência do Fluminense, mais pela má fase dos adversários. Para o Fluminense é a mesma coisa, ele perdeu o padrão depois que saíram os atacantes, depois que o Luciano e o Pedro foram vendidos, sim, o Fluminense perdeu essa referência no ataque. E vem criando muita dificuldade. Quem é a referência no Fluminense hoje? Não tem, né? Chegou o consenso que Ganso e Nenê não conseguem mais jogar juntos. Então, cada hora joga um ou joga outro. Quem tiver é melhor. Falta referência. Mas todo ano, a mesma conversa. Ano passado foi na última rodada. Exatamente, contra o América. Exatamente. Você vê que não é tão otimismo assim para o Fluminense, segundo o William, apesar da vitória, vai ter que remar um pouquinho mais. Vamos voltar para o telão interativo rapidinho para a gente ver os jogos dessa rodada. O William vai projetar rapidinho porque o nosso tempo já está se esgotando. Botafogo Internacional, hoje 7 da noite, Newton Santos, abertura da 36ª rodada. Reencontro de Botafogo contra o Zé Ricardo, que bagunçou o time do Inter. É pavoroso assistir o Inter. Talvez seja tão pavoroso quanto assistir o Botafogo. Só que em casa a torcida está fazendo a sua parte. E se ganhar, praticamente escapa. É para isso? Ou o Inter assusta o Botafogo pela diferença técnica dos dois? Provavelmente vai ser o mesmo esquema do jogo do Corinthians. O Inter mais em cima, o Inter joga a vida pela Libertadores, o Zé Ricardo pelo seu emprego. Então, assim, um jogo dificílimo para o Botafogo para ele aguentar a defesa e conseguir encaixar um contra-ataque. Precisa propor o jogo, mas ele não deve fazer isso. Só para a gente analisar uma coisa interessante aqui do Botafogo, que nos últimos jogos tem tido, ou por suspensão do Carly ou até por uma boa atuação do próprio Marcelo, essa dúvida de quem é que vai entrar. Criou-se uma dor de cabeça para o Alberto Valentim, porque o Carly era titular absoluto, até capitão do time em alguns momentos, mas o Benevenuto tem entrado muito bem. Foi titular nos últimos 2 jogos. Quero saber de você, William, se mantém o Marcelo ou se volta com o Carly. Os números não mentem jamais. Com o Marcelo em campo, o Botafogo tem 52% de aproveitamento dos pontos. 14 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 6 derrotas e só 13 gols sofridos. Com o Carly, o aproveitamento é inferior aos quase 40 que o Botafogo tem no campeonato. 33, 23 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 14 derrotas, 29 gols sofridos. Marcelo ou Carly? Pode ser uma coincidência muito grande, né? Mas apesar do Carly ter uma identificação já com o torcedor do Botafogo, o futebol você tem que respeitar o momento. Apesar do Marcelo ter os golzinhos contra, né, nessa balança, mas o momento dele é melhor, né? Então, assim, nesse momento do campeonato, onde o Botafogo precisa confirmar essa permanência, deixa o Marcelo, garante, e aí depois você pensa. Mas agora é hora de acreditar no momento. O momento do Marcelo é melhor. Palmeiras e Flamengo, podia ser a final do Brasileirão, mas o Flamengo é esfomeado, não deu nem chance para isso acontecer. Palmeiras e Flamengo amanhã, 4 da tarde, Allianz Parque, em São Paulo. Segue jogando top dos tops até a reta final do campeonato ou segura um pouco pensando no Mundial? O Flamengo também precisa dar uma segurada. Ele vem com a corda esticada por muito tempo. Sim. Se ele não segurar um pouquinho agora para poupar, para recarregar a bateria para o Mundial, ele vai ter dificuldade, até para evitar uma lesão e perder alguém importante. A rodada segue com Avaí e Fluminense, 4 da tarde na ressacada, jogo dos sonhos para o Fluminense, porque o Avaí já está rebaixado e é sem dúvida o pior time do campeonato. É o jogo dos sonhos mesmo ou você acha que esse tipo de jogo assusta mais do que ajuda? Então, no primeiro turno também era um jogo bom para o Fluminense no Maracanã. Não deu certo, por 1-0, o Fluminense com a supremacia de 80% de posse de bola e leva um gol naquele único chute que o Avaí apresentou. Então, assim, é um jogo para o torcedor do Fluminense sofrível, porque o Fluminense tem dificuldade de finalizar, dificuldade de chegar com qualidade no ataque. Provavelmente vai ter mais posse de bola, mas o Avaí não tem mais nada a perder. Quem sabe, às vezes, um incentivo de um outro time, né? O Fluminense tem que ganhar para acabar essa história de rebaixamento e respirar. Vasco e Cruzeiro encerram a rodada segunda-feira, 8 horas da noite. O Vasco não pensa em rebaixamento, o Cruzeiro sim. O que dá para esperar desse jogo? O Luxemburgo, mesmo com todos os problemas que teve de saúde, disse que vai para a beira do campo. Para mim, esse jogo mais curioso, assim, mais interessante da rodada, pela questão do fato do Cruzeiro estar lá embaixo e o Vasco ainda almejar uma Libertadores. Exatamente. Então o Cruzeiro vai ter que sair um pouco mais, o Vasco tem tido dificuldade em jogar em casa. Então esse jogo para mim vai ser o mais interessante e difícil, muito difícil para o Vasco, porque também é a vida do Cruzeiro esse jogo. William, valeu demais. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço a você e um abraço a todos. Exatamente. Hoje não teve beijinho na aliança e nem brincadeira com a sogra. Semana que vem a gente volta, sabadão, 11 da manhã, com muito mais esporte para você. Tchau. Fui!